Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um bloco do nosso curso, grande curso de raciocínio lógico. Estou muito contente de você estar assistindo a aula, né, de você ter adquirido aí o meu curso, fico muito feliz. Presta atenção, no bloco passado eu falei que nós tínhamos acabado com as questões sobre negação, conversa. Né? Depois eu estava olhando o material, eu tinha colocado mais algumas questões e não dava para eu não comentar, porque elas são extremamente importantes. Beleza? Então eu vou finalizar essas questões, aí eu vou explicar um outro tipo de negação, que é a negação das proposições categóricas, porque aí a gente já mata tudo sobre negação, inclusive a negação das proposições categóricas, que são os quantificadores lógicos, beleza? Para depois a gente entrar em equivalências lógicas. Rock and roll puro. Bora? Pausa o vídeo aí, vai? A partir da proposição P, quem pode mais, chora menos, que corresponde a um ditado popular, julgue o próximo item. A negação, por que eu falei que não dava para pular essa questão, né? Gente, porque olha só essa proposição que estranha. Isso aqui foi uma das variações que o CESP colocou para uma condicional. Ou seja, isso aqui é um se então disfarçado. Quem pode mais, chora menos. Essa proposição P, ela pode ser reescrita assim, ó. Se pode mais, consequentemente, então, logo, chora menos. Olha que legal. Então, cuidado quem for fazer prova do CESP com essas variações da condicional, tá? Isso aqui é um condicional. Aí ele pede pra gente fazer a negação. Como é que é a negação de um se, então? O cara que nega, ele é mané. Mané. Ô, mané, é ou não é? A negação do se, então, é mantém a primeira, ou seja, pode mais, mantém a primeira, e nega a segunda. Qual a negação de chora menos? Não chora menos. Então, olha que questão sensacional. O candidato tinha que perceber que a proposição era uma condicional disfarçada para depois aplicar a negação. E olha a negação que ele colocou. Quem não pode mais, mentira, gente, tem que manter a primeira. Tá errado isso aqui, ó. Tá errado. Tá? Não chora menos. Então aqui, não chora menos. Beleza. Mas ficou faltando aí, né? Pode mais e mantém a primeira e nega a segunda. Então o item está errado. Beleza? Então eu não poderia deixar de resolver a questão 20 e não poderia deixar de fazer a questão 21 com vocês, porque olha só essa frase. E olha só a maldade, galera. Olha a maldade. Olha a maldade dessa questão. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a 5, né, 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente à afirmação feita, julgue o próximo item. Ele quer que você faça a negação dessa frase. Beleza? Galera, o que tem que acontecer aqui? Se você não tivesse percebido, né? Já de antemão já vou adiantar o seguinte, que isso aqui também é uma variação de uma condicional. Por que condicional? Que basta um de nós mudar de ideia, ou seja, se aquilo ali acontecer, o quê? Um de nós mudar de ideia. Então, o que vai resultar? A decisão será totalmente modificada. Beleza? Se você não tivesse percebido que isso aí era um se, então, daria para você usar a lógica, né? Como é que eu nego essa frase? O cara tá falando assim, ó, basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Como que eu nego isso aí? Só você pensar assim, o cara tá falando que se um mudar de ideia, a decisão será totalmente modificada. Como é que eu nego? Como é que eu desminto? Eu coloco um mudando de ideia, ó, esse cara aqui mudou de ideia, e a decisão não foi totalmente modificada. Aconteceu o que ele falou, ou seja, um cara mudou de ideia, e a decisão não foi totalmente modificada. Porque ele falou que se aquilo ali acontecesse, olha como é natural, se aquilo ali acontecesse,
então a decisão seria totalmente modificada. Então como é que eu nego? Porra, o cara lá mudou de ideia e a decisão não foi totalmente modificada. Isso seria a negação, tá? Mas eu quis trazer essa questão para vocês ficarem espertos, porque ele meteu um E aqui. Muita gente achou que era uma conjunção, que era, né, uma proposição regida pelo conectivo E, mas olha só a condicional aí, galera. Olha a ideia, né? Questões do SESC você tem que prestar atenção um pouquinho, infelizmente, no português. Ele falou, ó, que se isso aqui acontecer, ou seja, se um mudar de ideia, então a decisão será totalmente modificada. Então, como que eu poderia reescrever essa frase aqui? Se um de nós mudar de ideia, então a decisão será totalmente modificada. Beleza? Coloquei a frase, a afirmação do cara através do sim então. Beleza? Porque eu percebi que era uma condicional. Se aquilo ali acontecesse, então a decisão seria totalmente modificada. Como é que é a negação disso aqui, galera? Aconteceu isso. Um de nós mudou de ideia. E a decisão não foi modificada. Que é a negação, galera, do sim então. Mané. Ou seja, mantém a primeira. Um de nós mudou de ideia. Mantém a primeira e nega a segunda. A decisão não foi, né, totalmente modificada. Beleza? Olha só o que ele disse na negação. Basta um de nós não mudar de ideia. Mentira, galera. Tem que manter. Um cara tem que mudar de ideia e a decisão não vai modificar. Basta um de nós mudar de ideia ou... Olha o que ele pegou. Ele está querendo que você olhe para o E e fale assim, a negação do E vira ou. Né? Eu tenho que negar, 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 nega, nega, nega. Qual a negação de basta um de nós mudar de ideia? Basta um de nós não mudar de ideia ou a decisão não será modificada. Ele quer que você trate a afirmação como um conectivo E. Aí estaria correto. Nega, nega, nega. Só que não é E, tá? É um sim então camuflado. Beleza? Se você usar a lógica aí, você vai perceber que tá certo. Quando um cara fala, olha, basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada, como que você desmente uma frase? Cara, um de nós mudou de ideia e a decisão não foi totalmente modificada, conforme você disse. Beleza? Então, o item está errado. Muito legal. Outra questãozinha que eu não teria como eu deixar de fazer com vocês. Essa aqui, ó. E depois essa, tá? Aí prometo que a gente muda o tópico. Não é muda o tópico, mas vamos mudar um pouquinho a nossa prosa. No primeiro encontro de um casal, o homem perguntou à mulher qual era a sua idade. Ela disse que isso era uma incógnita e emitiu uma sentença aberta para ele. Minha idade X é maior que 22 anos. Para tentar conquistá-la, ele afirmou que não parecia de forma alguma que ela tinha mais que 22 anos e insistiu que aquela sentença era mentira, era falsa. Ou seja, ele quer que você faça a negação. A negação, tá aqui, da sentença dita pela mulher é... Gente, como é que eu nego? Minha idade X é maior que 22 anos. Minha idade X é menor ou igual a 22 anos. Letra D. Minha idade X é menor ou igual a 22 anos. Então perceba, se eu falo assim, ó, X é maior que 22, a negação é trocar o sinal e botar o igual, tá? Tem que botar o igual. Porque se eu digo que ela é maior que 22, para eu desmentir a idade não tem que ser maior que 22, tem que ser ou menor ou igual, né? Porque a afirmação dela foi isso, que X é maior que 22. Como é que eu nego?
eu tenho que dizer que a idade dela não é maior que 22. E quando eu falo que a idade não é maior que 22, significa dizer que pode ser menor que 22 ou igual a 22, tá? Então tem esse igual aqui, beleza? Por isso ficou a letra D de doido. Por exemplo, se eu coloco assim, ó, qual a negação de x menor ou igual a 10? A negação disso, x é maior que 10. Então, se tem o igual, quando você nega, você tira o igual. Se não tem o igual, quando você nega, você coloca o igual. Tá? O que eu estou dizendo aqui? Por exemplo, eu quero a negação de x é menor ou igual a 10. Eu estou falando que o x tem que ser menor que 10 ou igual a 10. Como é que eu nego isso? Dizendo que ele não pode ser nem menor do que 10, nem igual a 10. Então, ele tem que ser maior do que 10. Tudo bem, galera? Então, se liga nesses detalhezinhos aí. Enfim, letra D de docinho. Olha que viagem, 21, nada a ver, né, galera? Nada a ver. Beleza? O que eu percebo é que muita gente poderia marcar isso aqui. A negação de maior é menor, mas não é só isso. Quando eu falo que não é maior que 22, não ser maior que 22 implica dizer que pode ser menor que 22 ou igual a 22. Show de bola. E aqui, né, a questãozinha que eu falei que eu ia falar, né, dentro de uma observação, que é a negação dos dois conectivos que ficaram faltando. A negação do A se somente se B e a negação de ou A ou B. E aí, lá nas tabelas verdade, eu já havia mostrado para vocês que a tabela verdade do se somente se fica V, F, F, V. E a tabela verdade do ou fica F, V, VF. E se a gente compara as duas tabelas, você vai perceber que uma é o contrário da outra. E quando uma é o contrário da outra, eu digo que uma é a negação da outra. Quem é a negação de quem? Tanto faz. É a via de mão dupla. Então a negação do se somente se é o ou. E a negação do ou é o se somente se. Beleza? Presta atenção aqui, aprenda a observar e a interpretar os símbolos. O que eu tenho aqui? Vai, responde aí pra mim em casa. O que eu tenho aqui? Isso, A, né? O que eu tenho aqui? A do mesmo jeito. Então perceba que a ideia, ela não é negada, ela não é modificada. O que eu tenho aqui? B. O que eu tenho aqui? B do mesmo jeito. Aqui é a mesma coisa. A permanece A, B permanece B. Troca a câmera. Então se liga que para negar tanto o ou quanto o se somente se, eu não mexo nas ideias. Eu mantenho as ideias e só troco o conectivo pelo outro. Prova MPU, salvo engano. Prova MPU, salvo engano, perguntou o seguinte, ó. A prova falava assim, a negação de ou o dólar cai ou o ministro da Fazenda cai. Negação do ou. Ou o dólar cai ou o ministro da Fazenda cai. Como é que você nega? O dólar cai, não mexe na ideia. O dólar cai se somente se o ministro da Fazenda cai. Olha aqui a questão 23. Dada a disjunção exclusiva ou a sua negação. Negação do ou. Vira o quê? Negação do ou vira se somente se. Carlos é advogado, ou Luiz é professora. As ideias não são modificadas. Então você vai colocar Carlos é advogado, se somente se Luísa é professora. Carlos é advogado, se somente se Luísa é professora. Está aqui na letra C, em homenagem ao prof. C de careca. Beleza, meu povo? Tranquilo? Não vou finalizar o bloco, senão esse bloco vai ficar muito curtinho, não vai ficar legal. Tá? Mas finalizamos aqui, agora sim, a parte da negação dos conectivos lógicos. Negação do e, nega, nega, nega. Negação do ou, nega, nega, nega. Negação do se, então, mantém a primeira, nega a segunda, mané. Negação do ou, se somente se. Negação do se somente se, o ou. Beleza? Lembrando lá da minha observação que a negação do e nem sempre vira ou. A negação do e pode ser que vire se então. Por quê? Se eu posso negar o se então através do e, mantém a primeira e nega a segunda, a negação do e pode virar se então. Via de mão dupla. Não existe na lógica. Ah, isso é a negação disso, então isso aqui não é a negação disso. Conversa. Se isso é a negação disso, isso também é a negação disso.
Se o se então pode negar o e pode negar o se então. Beleza? Tranquilo. Para a gente finalizar a parte total de negação, total, seu caderno ficar bonito, você vai fazer assim, ó, negação, tudo que eu preciso de negação está aqui. Vamos estudar agora a negação das proposições categóricas. Alguns livros chamam de quantificadores lógicos. Tanto faz. Só quero que você saiba quem são eles. O todo, o nenhum e o algum, com as suas variações. Pode ser algum, pode ser existe, existem. Todo, algum e nenhum. Por exemplo, todo brasileiro é careca. Todo, olha o todo. É bem fácil você identificar que é uma proposição categórica. Todo. Algum professor é doido. Algum. Existe professor que é doido. Nenhum atleta sabe jogar bola. Sacado? Então são proposições fáceis de você identificar. Todo, nenhum e algum. É isso que a gente vai ver aqui agora. Vem comigo, olho na tela. Tá aí. Negação das proposições categóricas. Quais são elas? Conhecidas também como quantificadores lógicos. Todo, algum e nenhum. Beleza? Todo, algum e nenhum. E aqui, galera, eu vou pensar um pouco com vocês. Beleza? Aqui eu vou ter que pensar um pouco com vocês. Olha aqui pra mim. Primeira coisa, vamos conversar, tá? Vamos conversar. Larga o lápis, vamos bater papo. Primeira coisa, para quem nunca estudou, há uma ideia intuitiva de querer negar o todo dizendo nenhum. Todo brasileiro é careca. Qual é a negação? Nenhum brasileiro é careca. Há essa vontade nossa de negar o todo usando nenhum. Primeira coisa que você vai guardar no seu coração. Primeira coisa. A negação do todo deixa de ser todo. A negação do todo nunca pode ser o nenhum. Vou repetir. A negação do todo deixa de ser todo. E a negação do todo nunca pode ser usado o nenhum. Beleza? Da mesma forma, via de mão dupla, a negação do nenhum, eu não posso usar o todo. E a negação do nenhum deixa de ser nenhum. Na verdade, galera, quando você nega qualquer coisa, qualquer conectivo, qualquer proposição, a negação ela deixa de ter aquele conectivo inicial. Eu não entendi nada. A negação do e deixa de ser e. Professor, a negação do e vira ou. Então a negação do e deixa de ser e. A negação do ou deixa de ser ou. A negação do se então deixa de ser se então. A negação do si somente se deixa de ser si somente se. A negação do ou deixa de ser ou. A negação do todo deixa de ser todo. A negação do nenhum deixa de ser nenhum. Beleza? Não se nega o todo dizendo todo. Não se nega o todo dizendo nenhum. Guarda isso aí na tua cachola, no teu coração. Beleza? E vamos pensar. Vamos pensar. Então vamos lá, vou colocar a afirmação e depois do lado eu vou colocar a negação. Fechou? Primeira coisa, todo A é B. Como que eu vou negar essa frase? Todo A é B. Vem comigo. Um exemplo que eu gosto, eu faço você entender. Eu quero que você entenda. Aqui não tem dica, macetezinho. Quero que você entenda porque é fácil. Você tem que furar a ideia. Você tem que desconstruir aquilo que ele falou. Você tem que desmentir o que ele falou. Vamos pensar numa situação. Imagina eu chegando numa sala, num auditório gigante, com 1000 alunos. 1000. Aí eu chego lá no início, lá na frente, e falo assim, ó, tudo bem, galera, eu vou usar uma afirmação aqui usando todo. Aí eu falo assim, ó, todos vocês, os 1000, todos vocês são casados. Todos vocês são casados. Tá percebendo que há uma generalização, porque eu falei que todos são casados. Qual é a negação dessa frase? Primeira coisa, você não pode falar, nenhum é casado. Não se usa o nenhum para negar o todo. Imagine só, se eu chego no auditório com 1000 pessoas falando que todos vocês são casados, aí uma pessoa levanta a mão lá no fundo e fala assim, prof, eu não sou casado. A minha frase já é mentirosa.
Concorda? Por que a minha frase já é mentirosa? Porque eu disse que eram todos casados. Eu encontrei um que derrubou a minha frase. Então perceba que para eu desmentir o todo, basta um que contrarie o que ele está dizendo. Como eu disse que todos eram casados, eu encontrei um não casado. Já foi o suficiente para minha frase virar uma mentira. Então perceba que a negação de todos vocês são casados, basta eu encontrar um não casado. É contrariar o que eu estou falando. Então, existe um não casado, pelo menos um não é casado, ao menos um não é casado, existe um não casado, existe um, ao menos um, algum não é casado. Perceba, galera, no singular. Eu não preciso encontrar dois não casados. Eu não preciso encontrar dois não casados, basta eu encontrar um para contrariar. Beleza? Escolha sempre a alternativa no singular. Tudo bem? Beleza? Então qual seria a negação de todo A é B? Todos vocês são casados. Basta eu encontrar um A que não seja B. Basta eu encontrar um que não seja casado. Olha aqui. Então se eu falo todos vocês são casados, a negação algum de vocês não é casado. Pronto! Não tem que decorar. Esse algum, galera, pode ser algum, nenhum, existe... Desculpa, nenhum, Deus me livra. Esse algum pode ser pelo menos um, ao menos um, existe um. Fechou? Esse algum pode ser existe um, ao menos um, pelo menos um. Tá bom? São as variações desse algum. Se liga nisso aí. Tudo bem? Beleza? Então perceba, não se nega o todo dizendo nenhum. Tá? E olha a negação. No singular. No singular. Eu não preciso encontrar dois não casados. Basta eu encontrar um que não seja casado. E se eu falar assim? Opa! Foi errado. Foi errado. Tinha que aparecer primeiro o nenhum A é B, né? Mas não tem problema. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui da tela. Vou tirar. E se eu chego nesse mesmo auditório e vou usar a palavra nenhum, que querendo ou não é uma generalização também. Eu falo assim, ó. Nenhum aqui no microfone, porque são 1000 pessoas. Nenhum aqui é goiano. Nenhum. O mesmo cara levanta a mão lá no fundo e fala, professor, eu sou goiano. Desconstruiu a minha frase. A minha frase, ó, ele furou minha frase. Porque eu falei, nenhum é goiano. Encontrei um goiano. Eu disse que nenhum era. Se eu encontrar um que é, já era. Minha frase é uma mentira. Perceberam que para eu quebrar o nenhum, basta eu encontrar um. Para eu quebrar o todo, basta eu encontrar um. Pelo amor de Deus, no singular. Eu não preciso encontrar dois não casados. Eu não preciso encontrar dois goianos. Basta eu encontrar um. Porque se eu cheguei lá na frente e falei assim, ó, nenhum aqui é goiano. Se uma pessoa levanta a mão e fala que é goiano, já é o suficiente. Eu não preciso 500 levantarem a mão. Basta um levantar a mão e falar, professor, eu sou goiano. Você está falando que nenhum aqui é goiano? Não, eu sou goiano. Desconstruiu, quebrou a minha frase. Fechou? Então tá aí. A negação de nenhum de vocês é goiano, basta eu encontrar algum de vocês que é goiano. Fechou? Beleza, tranquilo. Guarde isso aí. Dá print, sei lá o que você vai fazer, tá? Mas isso aí é importantíssimo. Beleza, galera? Isso aí não é importante, não. Isso aí é importante demais. Isso aí é importante demais, tá? Essa tabelinha, e vem aqui comigo. É extremamente importante porque, por tabela, você já aprende a negar o algum. Porque, olha só, a negação do todo, algum e nenhum. Professor, você me ensinou como nego o todo e o nenhum. Ficou faltando esse. Ficou não, boneco. Tá aqui. Tá aqui. Eu tô falando o tempo todo que a negação é uma via de mão dupla.
Se isso é a negação disso, isso é a negação disso. Agora a gente fecha. Olha para a tabela. Olha para a tabela. Qual a negação de todo A é B? Algum A não é B. Volta. Qual a negação de algum A não é B? Todo A é B. Se isso é a negação disso, isso é a negação disso. Se isso é a negação disso, isso é a negação disso. Galera, negar o todo e o nenhum é mole. Negar o todo e o nenhum é mole. O difícil é negar o algum. Mas se você souber montar a tabela, é só voltar. Cara, qual a negação de todo A é B? Algum A não é B. Então qual a negação de algum A não é B? Todo A é B. Coloquei lá no meu Instagram um dia. Lá no meu Instagram eu coloco dicas de raciocínio lógico. Márcio Flávio 14, né? No Instagram. Coloquei assim, ó. A negação de algum professor não é careca. Todo professor é careca. Qual a negação de todo professor é careca? Algum professor não é careca. Lembrando que o algum pode ser algum, ao menos um. Existe um, pelo menos um. Coloquei lá no meu Instagram. Algum professor é maluco. Qual a negação de algum professor é maluco? Nenhum professor é maluco. Beleza? Qual a negação de nenhum professor é maluco? Algum professor é maluco. Qual a negação de todo professor é maluco? Algum professor não é maluco. Gente, é só você ficar indo e voltando. A negação disso é isso. 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 Você aprendeu a negar o todo? Aprendi, professor. Aprendeu a negar o nenhum? Aprendi. Então você aprendeu a negar o algum também. Beleza? Às vezes o cara vai lá e me pergunta assim no Instagram, professor, a negação do algum é o todo? Depende da frase. Porque a negação do algum pode ser que seja todo, pode ser que seja nenhum. Depende do restante da frase. Beleza? Algum professor não é careca. Todo professor é careca. Algum professor é careca, a negação. Nenhum professor é careca. Beleza, galera? Tranquilo? Via de mão dupla e a negação no singular. Combinado? Beleza. Olha só, o que eu tenho observado? Vamos mudar a câmera. O que eu tenho observado? Eu tenho observado o seguinte. As questões sobre negação das proposições categóricas você faz por eliminação em 5 segundos. Porque ele fala assim, ó, todo brasileiro é honesto. A negação disso é. Vai ter uma alternativa que mantém o todo. Então você já vai lembrar. Cara, a negação do todo deixa de ser todo. Vai ter uma alternativa que está no plural. Vai ter uma alternativa que a negação do todo ele vai colocar nenhum. Não se nega o todo dizendo nenhum. Não se nega o nenhum dizendo o todo. Beleza? Você vai eliminando, eliminando. Fica lá só a lindinha para você marcar. Beleza? Combinado? Volta na tela. Mais uma vez para você olhar. Tá? Guarda aí. Imprime essa aí, viu, galera? Essa aí tem que ir lá para a porta da geladeira, isso aí. Tá? Volta. Só que você tem que saber usar. Ida e a volta. Negação de um é o outro, a negação do outro é só voltar. Tá? Então nós já vimos a negação do todo e do algum. Todo A é B, a negação é algum A não é B. Qual a negação de algum A não é B? Todo A é B. É a ida e a volta. Uma é a negação da outra. Combinado? Beleza? Vamos descansar. Próximo bloco vou fazer questões sobre isso aqui. Fechado? Descansa, toma uma água, toma um café. Vou tomar o meu. Te espero e a gente se vê no próximo bloco.